Olá pessoal, estamos aqui então para mais alguns esclarecimentos sobre a parte instrumental da astronomia, né? Lembrando que na astronomia nós temos vários materiais de suporte à observação principal. Nós vimos que temos um telescópio de lentes, né, refrator, que foi o primeiro, né, usado por Galileu, mais simples, né? E temos também os telescópios refletores, né, como esse daqui, né? O telescópio refletor, ele é formado por um espelho, né, lá dentro, você pode ver aqui dentro, tem um espelho ali dentro, que reflete a luz, né? Esse espelho pode ser um espelho esférico, né? Ele é esférico quando a curvatura dele é parte de uma esfera, e ele pode ser também parabólico, né? Parte de uma parábola, o formato dele, mas ele concentra a luz num ponto. Nesse ponto aqui, você não observa diretamente nesse telescópio. Tem um pequeno espelhozinho plano aqui, inclinado, que joga a luz para essa parte de cima. Então, quando a luz entra aqui, né, digamos que eu aponto para a estrela, aqui nessa posição, a luz entra por aqui, bate lá no fundo, reflete para o centro e joga a luz para cá. Nessa parte é que nós vamos colocar, né, uma ocular. Aqui colocamos uma ocular aqui para observar. Então, o telescópio refletor, você aponta para a estrela e olha por aqui. Você vai olhar por essa ponta aqui que é a ocular. Nós já vimos que para calcular o aumento é só dividir a distância focal. Esse aqui tem a distância focal de 500 milímetros. Tá? Ou seja, se eu fosse medir o ponto em que a luz que bate aqui no espelho principal, na objetiva, concentra, daria 50 centímetros, 500 milímetros. E aqui é a ocular. Essa ocular... uma das coisas importantes para o astrônomo é ter várias oculares, né? Então, às vezes, você precisa de um conjunto de várias oculares, cada uma com um aumento diferente, porque você vai observar a Lua, você vai precisar de um aumento. Se você quiser observar os planetas, vai precisar de um aumento diferente. E temos também alguns outros acessórios, como, por exemplo, isso aqui é um laser que serve, deixa eu ver se dá para ligar ele aqui, esse laser aqui, ó, dá para ver aqui, o laser serve para alinhar o telescópio, né? Você coloca o laser no lugar de observar, aqui é uma das aplicações, né? Coloca aqui e acende o laser, né? A luz bate no espelho e reflete sobre ele mesmo, né? Então, quando a luz reflete sobre ele mesmo, aqui, você vê se ele está alinhado. Então, esse é um alinhamento a laser. Outra importante também material que você usa em apoio à observação, né, é isso aqui, ó. Isso aqui é a mira. Então, quando você vai apontar o telescópio, você precisa de uma mira, né? Essa mira, deixa eu ver se eu viro lá para cá, para ver melhor. Essa aqui é uma mira laser, né? Como é que funciona a mira laser? Você liga, ok? Sai um raio laser aqui, mas o raio laser não vai para fora, não. Ele bate numa lentezinha aqui e você vê aquele pontinho. Aí quando você olhar por aqui, né, você olhar por aqui assim, você apontar, né, você vai olhar por essa parte aqui, você vai ver um pontinho laser, e onde tiver aquele pontinho laser, você ajusta para o que você está observando. Então é uma mira a laser, né? É uma das coisas que melhorou a astronomia, né, bastante nos últimos tempos, né? Outras formas de observar também, né? Digamos que você não quer observar com os olhos, então você coloca, em vez da ocular, coloca uma câmera. Tá? Essa câmera é uma câmera digital, própria para astronomia, né? Semelhante a um webcam, né? Então, ao invés de colocar os seus olhos, você coloca a webcam, fecha aqui, e liga nela, né, um cabo, esse aqui, ó. Pronto, liguei esse cabo na câmera astronômica e aqui eu tenho uma ponta em USB. Aí você vai e liga no computador. Coloca o software e aparece lá a imagem que você estaria vendo aqui. Então, isso tem vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que às vezes eu quero ver com meus próprios olhos, né? Para o astrônomo amador é muito bonito ver. Mas para o pesquisador, né, a gente precisa de uma coisa mais assim, mais limpa, né? Então o que acontece? Aqui a câmera vai filtrar vários tipos, né, de radiação e você vai tratar no programa do computador, ver a melhor imagem, né,
Você pode filtrar, pode tratar a imagem, pode filmar ou pode fotografar. Então essas lentes aqui, essas câmerazinhas, são câmeras apropriadas para a astronomia. Ela capta a imagem e você consegue tratar essas imagens como se fosse um arquivo de computador. E para tratar a imagem, a gente às vezes também utiliza filtros, né? Então você pode, por exemplo, observar determinados astros, né, com filtro amarelo, como esse aqui. Esse a gente usa geralmente no Sol, né? Claro que tem um filtro anterior, né? Eu não posso colocar um filtro, o filtro serve para impedir determinada passagem de radiação e deixa outros passar. Esse aqui deixa passar o amarelo. Então é bom para a gente ver o Sol amarelo, porque na realidade, lembre-se que o Sol é branco. Tá? Muita gente pensa que o Sol é amarelo porque muitas fotografias são tiradas em amarelo para dar um contraste melhor, principalmente para as manchas solares, né? Então, mas não se deve observar o Sol diretamente, nem com um filtrozinho desse aqui. A gente precisa de um filtro mais potente. Que filtro é esse? É um filtro apropriado para observação solar, como esse daqui. Ó. Esse aqui é um filtro Baader, né, que é na Alemanha. Esse filtro aqui parece uma folha de alumínio, ele é bem fininha, né? A gente tem que tomar o maior cuidado, não pode bater o dedo aqui, senão fura, né? Estraga, tem que comprar outro. Então, o que que faz? Você coloca esse filtro na frente do telescópio, né? Tá, esse aqui é adaptado ao outro, né? Mas digamos, esse aqui é para o outro telescópio, mas existe um para esse aqui. Você encaixa, né? Alguns telescópios já vêm com uma tampinha, né? Por exemplo, esse aqui vem com a tampinha. Tampou, não entra nada, né? Mas ele tem uma subtampa no meio, ó, você tira e fica essa partezinha pequena. Aí você coloca ali um filtro menor. Por que a gente faz isso? Porque não precisa, a luz do Sol é tão forte que basta uma pequena parte, cobrindo aqui, uma pequena parte já é suficiente para você ver muito bem a imagem. Então o Sol, ao contrário das estrelas, né, nas estrelas a gente precisa de um telescópio grande, né, que pegue muita imagem, né, muita luz. Né? Já no Sol é o contrário, tem que diminuir a luz. Então a gente coloca um filtro adequado, né? Um filtro aqui, esse aqui é feito à base de alumínio, bem fininho, tem vários tipos, né? Tem de metal, tem de vidro, né, também. E ele serve para impedir a passagem da maior parte dos raios solares. Aí quando a luz vem aqui, você observa o Sol como aquela bola branca. Né? Muita gente pensa que o Sol é amarelo, mas não é, o Sol é branco. Ele emite todas na visão humana, né? Você botar um filtro desse, você vê o Sol branco. Aí para ver melhor contraste, você bota um filtro amarelo em que aparece a imagem de uma qualidade melhor. Tá? E existe também, para observar o Sol, existe um outro tipo de telescópio. Né? Você pode usar, por exemplo, esse telescópio aqui. Ó. Deixa eu tirar esse daqui. Esse telescópio é um telescópio refletor. Né? Mas existe um telescópio, né? Esse aqui, todos aqui são pequenos, né? Deixa eu tirar aqui, deixa eu apoiar ele aqui. O telescópio que nós estamos falando é um telescópio que pega uma outra imagem, ele já é próprio para observação solar. Então esse telescópio é um telescópio que nós chamamos de telescópio de hidrogênio alfa. Né? Então, assim, esse telescópio serve para menorzinho, né? Ele tem um filtro próprio aqui, não precisa colocar aquela camada de filtro na frente. Né? Ele já tem um filtro aqui, tem outro filtro aqui. Já tem 3. E esses filtros, eles não pegam a luz que nós enxergamos, eles pegam a luz que nós não enxergamos, que é uma luz emitida pelo átomo de hidrogênio. Né? A gente sabe que o Sol é formado, na maior parte, né, de hidrogênio, né? 90 e tantos por cento de hidrogênio e um pouquinho de hélio. Né? Com o tempo, ele vai transformando o hidrogênio em hélio, o hélio vira elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, e todos esses elementos que vão dar origem aos planetas. Né? O Sol é uma usina de conversão de hidrogênio em elementos pesados, né? Que são os elementos que formam planetas. Os planetas são muito mais velhos, eles são vestígios do Sol, da transformação que ocorre no Sol. Então, esse hidrogênio que está lá, muitos deles são ionizados. Né? Quando o hidrogênio é ionizado, o elétron que está ao redor do núcleo, né, ele salta e emite uma radiação específica para aquilo. Então, esse telescópio ele capta
né, o telescópio de hidrogênio alfa, ele capta essa luz, e aqui, você colocando uma ocular, né, você colocando a ocular aqui, você vai ver uma imagem totalmente que ninguém vê, porque o olho humano não consegue captar essa frequência. Ele transforma essa frequência numa frequência meio assim, laranja, avermelhado, né? Ele é próximo do infravermelho, essa frequência, quase invisível ao olho humano, né? A gente olhando assim, o Sol emite todas as radiações. Ele filtra e só deixa passar essa do hidrogênio alfa, que é do salto da posição 2 para a posição 3 da série de Balmer, né? Da série de saltos que o elétron dá em torno do hidrogênio. Bom, então o que você observa aqui, você vê uma imagem diferente. Você pode ver as explosões solares, enquanto que com aquele outro filtro que eu mostrei, você só vê o Sol, uma camada. Isso aqui você vê uma outra camada do Sol, em que é possível ver as explosões e o movimento do gás, né, a uma temperatura altíssima. É um telescópio apropriado. Bom, se você quiser observar o Sol sem telescópio, né, você pode comprar também um filtro adequado. Esse filtro aqui, deixa eu ver aqui, é um filtro, é um óculos para visão, né, normal. Então, um óculos de papel com um filtro apropriado para o Sol. Você coloca e, ao olhar para o Sol, você vai ver já com um filtro, que você vai ver ele assim, meio amarelo, alaranjado, né? E é possível ver até a olho nu algumas manchas solares, né? Desde a antiguidade já se sabia que o Sol tem umas manchinhas bem pequenas. Quando uma nuvem passa na frente, você chega a ver uma parte do Sol. Então ele filtra, né, para você não olhar diretamente. Mas nunca coloque um óculos desse num telescópio, viu? O filtro tem que entrar na objetiva. Existem filtros de ocular para o Sol que não devem ser usados. Por quê? Porque a objetiva, eu falei, concentra a luz, né? Concentra tanto que se você botar um papel aqui, queima. Então, se você colocar o seu olho ali, vai queimar a sua vista, você vai ficar cego, né? Então, se você colocar um filtro ali, na hora ele pode até filtrar, né? Eu cheguei a observar isso uma vez, um perigo danado, nunca mais eu fiz isso, né? Mas esse filtro, ele aguenta, só que ninguém sabe por quanto tempo. O calor é tão grande nesse filtro, né, que é parecido com esse daqui, ó, né? Aqui eu tenho um de outra cor, né? Deixa eu tirar outro aqui. Você tem um filtrozinho como esse, né, só que mais denso, né? Mas ele é feito de vidro, então o calor é tão grande que ele pode rachar. Se ele rachar, deixar passar a radiação, pode queimar a sua vista. Então não se recomenda usar esse filtro de ocular, usa somente o de objetivo. E outros filtros que se usa na astronomia, né, são para selecionar as frequências que se quer observar. Então tem vários tipos de filtro, né? Nós temos aqui, por exemplo, esse filtro aqui é o filtro de Lua, né? Então aqui está um filtro para você observar a Lua com mais detalhes, com melhor qualidade. Como é que você faz isso? Você pega a ocular e aqui já vem uma roscazinha, ó, colocou aqui a rosca, e quando você olhar, ele vai filtrar algumas frequências que são exageradas na Lua, então você vai observar melhor para a Lua. Tem filtros aqui adequados para Júpiter, para Saturno, tem o filtro CLS, esse aqui, o filtro CLS. Esse filtro aqui é para evitar a poluição luminosa, né, da cidade, para diminuir um pouco o impacto. Tem o filtro polarizador. O filtro polarizador, ele serve para controlar a intensidade de luz. Se você observar bem, deixa eu ver se dá para aqui de perto, quando eu giro ele vai escurecendo, ó. Opa, ficou. Ó. Ele clareia, não sei se dá para ver daí, e escurece, ó. Nessa posição, ele parece que está totalmente escuro, aqui ele clareia. Então, esse filtro é um filtro polarizador, serve para polarizar a luz. A luz polarizada é aquela que ela só é transmitida num plano, e não em todos os planos como a luz comum, né? Tem um outro filtro aqui também, que é o filtro que filtra o infravermelho, né? Infravermelho? Infravermelho. Nesse caso aqui, a luz infravermelha é cortada, né? E você observa isso, então alguns objetos celestes são específicos para isso, né? Aqui, esse aqui filtra ultravioleta e infravermelho. Então,
Quando você vai observar uma nebulosa, alguma coisa, ou então um conjunto de estrelas, um aglomerado, aí você testa qual seria o melhor filtro para aquele caso, né? Então, aí é um estudo de astronomia já quase profissional. O UHC, né, que é o filtro de alto contraste, né? Então, se você quiser uma imagem com contraste melhor, né, você vai colocar, não sei se dá para ver daí, que muda um pouco a imagem quando ela passa. Então, isso aí dá um efeito, às vezes, melhor, né? Então, quando a gente observa o céu, a gente não vê tudo do mesmo jeito, não é tudo igualzinho, não, né? Porque uma nebulosa emite um tipo de radiação, né? Mais ali perto do infravermelho, você vê uma estrela muito brilhante, aquele ponto bem forte de luz, né? Como Sirius, como uma estrela super brilhante. Então você tem que usar filtros adequados. Você quer observar alguma coisa próximo de uma estrela, então você tem que eliminar aquele brilho principal para ver uma nebulosa que está próxima. Então precisa de um filtro especial. E para isso a gente utiliza uma série de equipamentos, como também a lente Barlow, né? A lente Barlow, ela vem escrita aqui 2x, 3x, 2,5x. Isso significa, é uma lente negativa, né? Uma lente que diminui, né, a imagem, e serve para duplicar o aumento do telescópio. No caso desse aqui é 2x. Então, se eu colocar essa ocular, digamos que eu tenho um aumento aí de 50 vezes com essa ocular, aquele telescópio. Aí o que eu faço? Antes de colocar ela lá, eu coloco ela na Barlow. Colocou aqui, encaixou, apertou. Então, quando eu colocar lá agora, em vez de 50 vezes, vai aumentar 100 vezes. Então, colocando lá, eu vou olhar aqui. Professor, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar duas Barlow. Essa aqui aumenta 2 vezes, vou botar uma na outra e depois vou botar ocular. Agora são 4 vezes de aumento. Ótimo! Então eu não preciso nem comprar um outro telescópio, eu vou aumentar bastante. Só que tem um problema, a abertura do telescópio é o mesmo. Nós vimos que a quantidade de luz vai diminuir quando você aumenta a distância focal. Então não resolve o problema, né? Tá? Pode resolver para alguns casos, mas não isso tem limite, né? Todo telescópio vai ter um limite também. Isso porque os primeiros telescópios, eles eram assim, ó, lunetas. As lunetas, elas eram usadas para se observar o céu, aliás, não o céu, mas coisas assim distantes, né, como navios, etc. Mas a luneta foi revolucionada por Galileu. Por quê? Porque Galileu pegou a luneta, né, que é um telescópio refrator pequeno, e colocou em cima de uma base, né, de um tripé. Então, é o que vamos fazer aqui. Se eu colocar aqui essa luneta, aí eu vou ter agora... Opa, vou fechar aqui para não cair. Se eu tiver agora, fechar assim, o que é que eu tenho? Eu tenho uma luneta, né, só que ela está fixa, né? Eu posso apontar, mas depois que eu aponto eu posso travar, então a imagem vai ficar nítida. E se você pegar uma luneta dessa e apontar para o céu, ver a lua, vai ficar balançando, porque nós temos a nossa musculatura, não está fixa, então tem que botar ou num tripé, ou então numa base como essa aqui do telescópio, né? Então eu posso observar com mais nitidez, mais precisão. Foi o que o Galileu fez. Ele pegou uma luneta que tem uma ocular também, aqui, ó, ocular. Então observa aqui. Então ele conseguiu capturar imagens não com um aumento não tão grande quanto um telescópio, mas também com boa nitidez. Então esses equipamentos foram muito utilizados e hoje em dia a gente usa também as câmeras fotográficas, né? Então aqui tem um exemplo de câmera fotográfica. Uma câmera dessa fotográfica, você coloca uma lente nela, né? Essas câmeras elas são adaptadas. Então a lente entra aqui, vou botar. E você pode colocar essa lente também na base do telescópio e apontar para o céu. A vantagem dessas câmeras é que elas têm uma qualidade muito boa e você pode deixar o motorzinho dele acompanhando, né? Aí você consegue capturar imagens que a olho nu você não conseguiria ver com algumas nebulosas, né? Como a nebulosa Cabeça do Cavalo, nebulosa de Orion, que a gente vê bem fraquinha num instrumento como esse. Ele é capaz de captar muito mais imagens do que o normal.
então seria possível fazer observações muito boas. Existe também uma forma de calibrar o telescópio com essa grade, chamada grade de Bahtinov, né? Ela tem riscos onde entra a luz e a gente coloca na frente do telescópio, né? Esse aqui é muito pequenininho para ela, esse aqui é para o outro grande, né? Mas a gente coloca na frente e vocês já viram que muitas vezes as pessoas desenham a estrela, né, com pontas, né? A estrela não tem pontas quando você for observar no telescópio. Mas quando você coloca o Bahtinov, vai aparecer umas pontazinhas. Então essas pontas assim que são devidas a esse alinhamento dessas aberturas. E você vai e calibra, né, para que o telescópio fique bem centralizado com risco, né? Aí a imagem vai ficar muito mais nítida. É uma forma de você regular o telescópio. Bom, então nós vimos aqui vários tipos de acessórios para os telescópios, as lunetas, etc., que são usados na astronomia de hoje em dia. E hoje nós já temos uma grande quantidade de astrônomos amadores que fazem trabalhos excelentes, né? Tanto de fotografia como registro de fenômenos que às vezes o astrônomo lá do observatório não tem tempo. Por exemplo, a Lua, ela tem o seu movimento e ela passa muitas vezes na frente de uma estrela, né? Então essa cobertura da Lua nas estrelas e nos planetas também, elas são constantes e precisam ser registradas para a gente ver o efeito disso, né? Muitos trabalhos científicos são feitos sobre ocultação de estrelas. A observação de estrelas binárias também é uma coisa muito lenta, que você observa a variação de brilho das estrelas, você tem que fotografar, registrar, e com o tempo, depois de vários anos, você consegue ver que aquelas estrelas binárias têm determinadas propriedades que podem ser úteis a uma pesquisa. E os astrônomos amadores podem fazer isso, né? Então você pode ter um trabalho científico divulgado, sem contar o fato de que você pode usar esse instrumento, que é o mais simples de todos, que é o binóculo, né? E descobrir objetos que aparecem momentaneamente, né? Como cometas, por exemplo. Se você observar o céu toda noite olhando aqui lá e ver um objeto, né, que antes não estava lá, você pode ligar para o Observatório Nacional, né? Tem um site lá, tem todas as informações, pode mandar um e-mail, até, on.br, o Observatório Nacional, né, que fica no Rio de Janeiro, né? Eu inclusive estudei lá também, estive lá, fiz um mini curso lá e fiz um curso também, né, em Petrópolis. Lá o pessoal existe um grupo especializado em cometas. E eles registram a sua observação, você vai ter que dizer em qual lugar, perto de qual estrela está, em qual constelação, qual o tamanho, qual o brilho aproximado, eles registram tudinho, e se for um cometa mesmo, for descoberto depois, ele leva o seu nome, né? A maioria dos cometas que são descobertos por astrônomos amadores, ou com binóculo, ou com pequenos telescópios. Então, a contribuição do astrônomo amador, aquele de casa, em casa, que você está observando, ou numa fazenda, ou num sítio que você tem, é importantíssima e foi importante também no passado para a astronomia, tá? Então nós vimos aqui alguns instrumentos que servem de apoio à astronomia, ok?